Fala aí, torcida vascaína, estamos de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, depois de uma baita vitória do Vascão ontem por 3-0 contra o Operário, o Vasco vai trabalhar essa semana para pegar o Novo Horizontino fora de casa. Vamos trazer aqui informações de como está a tabela da Série B, os próximos jogos do Vasco. Vascão a 10 pontos, meu amigo, do quinto colocado da Série B. Vamos falar disso também, vamos falar aqui dessa polêmica envolvendo os times do Rio e o Maracanã, hein? O Vasco é 777 Partners já estuda aí fazer uma parceria com o John Textor. Vamos falar bastante desse assunto e também vamos falar do Davidson, hein, cara? Será que ele tá tentando cavar uma vaguinha no Vasco? Vamos falar desse jogador também, mas antes de começar o vídeo, deixa aí aquele like, né? Dá uma moral aí pro nosso canal continuar crescendo, se inscreve aí no canal se você é novo por aqui, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente do nosso canal. Bom, pessoal, com a vitória ontem frente ao Operário por 3-0 em São Januário, o Vasco garantiu por mais uma rodada a segunda colocação aí na Série B, chegou a 30 pontos, tem uma distância aí bem considerável do quinto colocado, né? O Sport ainda tem um jogo a menos, mas a distância do Vasco para o clube pernambucano hoje é de 10 pontos. O Vasco está apenas um ponto atrás do líder Cruzeiro, né? E vale muito a pena a gente secar o Cruzeiro também, para o Vasco, quem sabe, ultrapassar ele nas próximas rodadas. O Vasco que volta a jogar na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, fora de casa contra o Novo Horizontino. No domingo, o jogo polêmico aí que não será no Maracanã, infelizmente até agora não está confirmado no Maracanã. O Vasco vai ter um confronto direto contra o Sport, provavelmente em São Januário às 4 horas da tarde. Depois, no próximo dia 9/7, visita o Criciúma. Depois o Vasco volta a jogar somente no dia 16 contra o Sampaio Corrêa fora de casa e fecha o primeiro turno aí da Série B em São Januário contra o Ituano no próximo dia 19/7. Essa aí é a tabela do Vasco, cara. Os jogos aí importantes pro Vasco continuar firme dentro do G4, né? A gente espera que o Vasco continue invicto, né? E principalmente consiga vitórias fora de casa. Já vai ter um bom jogo aí contra o Novo Horizontino. Quarta-feira, um jogo importantíssimo aí. O Vasco precisa vencer esse jogo também, para quem sabe chegar à liderança da competição. Caso de tropeço do Cruzeiro, o Vasco terá chances reais de ser líder da competição pela primeira vez, hein, cara? No ano passado o Vasco sequer entrou no G4 e nesse ano está mirando aí a primeira colocação e, se Deus quiser, esse acesso vai acontecer aí pelo menos ali na metade ali do segundo turno. Se Deus quiser, o Vasco vai ter voltado já para a primeira divisão. Ontem foi um jogo importantíssimo, né? Um jogo chato. O Operário estava ameaçando bastante o Vasco, meteu uma bola no travessão no início do segundo tempo, teve maior volume de jogo, pelo menos até a metade do segundo tempo. Só que aí o Vasco contou com a experiência, né, cara? Contou com a experiência do Nenê, que achou um belíssimo passe na cabeça do Quinteiro, fez o primeiro gol do Vasco. Depois, num pênalti, né, que o Raniel apertou o zagueiro, a bola acabou batendo na mão do zagueiro, o juiz e o VAR marcaram um pênalti claríssimo pro Vasco. E o Nenê foi lá, caçapou, fez o dele também, deu uma assistência e fez um gol. E no final do jogo, o último lance do jogo, um golaço, uma pintura, um golaço de placa aí do Carlos Palácio. Uma belíssima cobrança de falta lá, craques, né, cara? Lá Marcelinho Carioca, lá Juninho Pernambucano. E com certeza o espírito desses jogadores baixaram em São Januário e o Carlos Palácio meteu aquele golaço. Agora é secar os adversários, né? Cruzeiro, Bahia, Grêmio, Sport. O Grêmio já vacilou na rodada, empatou. Agora é secar principalmente aí o Bahia, que pode encostar também no Vasco, que está logo atrás com 25 pontos. Deixa nos comentários o que você espera desses próximos jogos do Vasco, se você acredita aí que o Vasco vai conseguir subir com tranquilidade para a Série A do Campeonato Brasileiro. E para você também, quem foi o melhor jogador da partida de ontem? Sem dúvida nenhuma foi o craque Nenê. Bom, pessoal, agora vamos falar de um assunto bem polêmico aí, né, cara? O Vasco e o Maracanã, velho, um problema gigantesco aí que o nosso clube vem enfrentando. Infelizmente, o Vasco foi proibido de mandar a partida contra o Sport lá pro Maracanã, né? Vale sempre ressaltar que o Vasco, ao mandar as partidas pro Maracanã, recebe 3 vezes mais do que quando joga em São Januário, cara. Ainda mais num domingo à tarde, às 4 horas da tarde, meu amigo. É para lotar o Maracanã. E com certeza o Vasco iria ter uma renda muito boa nesse jogo. E, infelizmente, o consórcio do Maracanã, juntamente ali com os dois queridinhos, né, cara, o Fluminense e o Flamengo, proibiram o Vasco de jogar no Maracanã. O Vasco acionou o Flamengo na justiça, só que a Mulambada deseja também ir na justiça para apresentar o laudo que proíbe o Vasco de entrar em campo contra o Sport no domingo às 4 horas da tarde, né? Infelizmente segue essa briga lá entre os clubes do Rio de Janeiro e o mais prejudicado, sem dúvida nenhuma, é o Vasco. Com isso, a 777 Partners estuda procurar o Botafogo
para propor uma parceria pelo Maracanã. O desgaste entre o Vasco e o consórcio do Maracanã atravessou fronteiras e chegou a Miami, incomodado com o fato do jogo Vasco Sport, próximo dia 3 de julho, ter sido vetado no estádio. O sócio proprietário da 777 Partners, Josh Wander, conversou com dirigentes vascaínos e expressou a vontade de buscar eventuais novos parceiros para o processo de licitação do Maracanã, devido ao desgaste com o Flamengo e o Fluminense. O Botafogo será o clube procurado aí para fazer uma parceria com o Vasco. Ainda não houve nenhum tipo de contato para tratar sobre o estádio, mas está nos planos da 777 Partners um encontro com John Textor, proprietário de 90% da SAF do Botafogo. A ideia é se reunir com o empresário americano para ouvir o que ele pensa sobre o assunto. Na próxima visita de Josh Wander ao Brasil, deve acontecer em breve. A expectativa do Vasco é que a venda de 70% da SAF seja votada pelos sócios em julho. Por incrível que pareça, nessa semana o John Textor chegou a criticar o seu próprio estádio, o Newton Santos, estádio do Botafogo. O Vasco já teria se manifestado oficialmente o desejo aí de participar da licitação do Maracanã. O planejamento inicial era formar uma parceria com o Flamengo e Fluminense, mas o clube encontrou uma certa resistência, especialmente por parte da diretoria do Fluminense. O desgaste aumentou nas últimas semanas por conta de tudo que envolveu o estádio. Caso os ponteiros não sejam ajustados, o clube vai procurar novos parceiros, como a gente falou aí de acordo com as informações do Globoesporte.com. O Botafogo pode se unir ao Vasco e tomar, quem sabe, aí de conta do Maracanã. Seria lindo de ver a dupla Fla-Flu jogando lá nos seus famosos estádios, né? Na Gávea e nas Laranjeiras, né? É o que eles construíram. Eles vão ter que jogar lá, meu amigo. Não tem outro estádio. Se o Vasco conseguir essa licitação, tomara que consiga. O Vasco gerir o Maracanã sozinho, porque vamos ter dinheiro para isso. Vai ser a melhor coisa possível pro torcedor vascaíno, porque ele vai poder esbanjar 2 estádios e vai poder esfregar na cara do adversário que humilha o torcedor vascaíno a todos os dias aí, por conta dos rebaixamentos, por conta de tudo que acontece no Vasco. E o Vasco vai poder humilhar esses caras por eles não ter casa, por eles não ter estádio para jogar, meu amigo. É isso que o torcedor vascaíno merece. O Vasco precisa de respeito e com certeza com dinheiro você compra respeito aqui no Brasil. E eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer, porque são 2 empresas fortes, cara. 777 Partners e também a empresa do John Textor. Esses 2 se unirem, meu amigo, aí não vai ter pra ninguém. Deixa nos comentários o que você acha dessa possível parceria do Vasco com o Botafogo para ambos gerirem o Maracanã sozinhos, hein, cara? Sem a dupla Fla-Flu. Se Deus quiser, esses caras vão ser chutados lá do Maracanã. Pessoal, para fechar, vamos falar aí de reforços, cara. De acordo com o jornalista Flávio Dias, o Vasco está em busca de reforços e de acordo com as informações do jornalista, tudo indica que são bons reforços que virão para o Vasco, né? A gente vem falando aqui diariamente de alguns jogadores especulados. O Carlos Brasil, gerente de futebol do Vasco, dirigente do Vasco, sei lá o que esse cara faz dentro do Vasco, só sei que ele tem um poder total dentro do Vasco ali na parte de futebol. Ele já teria desmentido que o Vasco até o momento não negocia com nenhum jogador. Então, obviamente, a gente sabe que o Vasco precisa de reforço, cara. Também não vai entregar de bandeja que o Vasco está negociando com fulano ou ciclano, né? Muitos gestores aí do futebol brasileiro têm como característica esconder as negociações, até para não chamar a atenção do mercado e encontrar uma forte concorrência. O Vasco segue em busca de reforço. A principal delas tem que ser um camisa 9, né? Acho que jogo após jogo mostra que o Vasco precisa de um camisa 9. O Getúlio, meu amigo, é fraquíssimo, cara. Ontem a gente viu mais um jogo horroroso desse centroavante. O Raniel só entrou no segundo tempo. Ele somente conseguiu ali pressionar o zagueiro no momento do pênalti, né? Que resultou no segundo gol do Vasco e nada mais. Ele não conseguiu ser produtivo pro time. O Vasco precisa de um centroavante de qualidade. Não dá mais para ficar com esses jogadores fracos. Mas o que tudo indica, o Vasco só deverá contratar jogadores assim que a 777 Partners assumir o poder do clube a partir do final de julho. Assim que a gente tiver informações de algum nome especulado ou estiver em negociações com o Vasco, vamos trazer aqui no nosso canal. Fato é de que um jogador que joga na posição de centroavante tá meio que tentando aquela famosa cavada, né, cara? Pelo que eu entendi aí do podcast que ele deu entrevista, eu entendi que ele tá aqui tentando cavar, né? O atacante Davis, recentemente que deixou o Palmeiras, cara, está livre no mercado, pediu desculpas ao torcedor vascaíno por um vídeo que vazou dele uns meses atrás, ele falando para um torcedor do Palmeiras se viria jogar no Vasco ou não. O vídeo ele disse que no Vasco ele só jogaria com 35, 36 anos. Deu a entender que ele tirou meio que uma onda do Vasco, né, cara? Querendo meio que zoar o Vasco, que o Vasco só vai servir para ele em fim de carreira. Ele agora está sem clube, nenhum time do Brasil e também do exterior demonstra o interesse no Davidson e ele vem meio que ficando em esquecimento, né? Já tem alguns meses que ele saiu do Palmeiras e para voltar aí à tona meio que deu essa cavada aí no Vasco pedindo desculpas e revelando mais uma vez
que o Vasco é o seu clube do coração, né? E que deseja realmente jogar no clube. Deixa aí nos comentários se você acredita que o Davidson tem espaço no Vasco, se você acha interessante o Vasco ir atrás desse centroavante. O Vasco contratar ele é só acertar o salário, que com certeza ele vai aceitar jogar no Vasco agora e com certeza também vai retirar tudo que disse aí de jogar no Vasco com 36 anos. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para fortalecer demais. Muito obrigado, ótimo final de semana. Tamo junto, é nóis.